Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rildo e vamos dar sequência às nossas aulas, sobre produtos notáveis. Nesse caso, vamos estudar agora o terceiro caso de produtos notáveis, que é a diferença de dois quadrados. Veja, diferença, lembra-se a subtração, Diferença entre dois termos ao quadrado. Gente, como que você fatora isso? A diferença de dois quadrados vai ser o produto da soma pela diferença. Então, vamos abrir dois parênteses e a multiplicação no meio, lógico. Outro parênteses, colocar o sinal de mais e de menos, ou menos e mais, tanto faz a ordem. Gente, aplica a raiz quadrada nos dois termos. Raiz quadrada de A ao quadrado, você corta o 2 com a raiz, sobra o A. Então, você vai colocar o A no início do primeiro parênteses e no início do segundo. Agora aqui, raiz quadrada de B ao quadrado, você pode cancelar B com o 2 com o 2 da raiz. Vai sobrar B. Então, vou colocar o B aqui e o B dentro do segundo parênteses. Então, ficou A mais B vezes A menos B. Então, a diferença de dois quadrados sempre vai ser igual ao produto da soma pela diferença. Ok, gente? Então, vamos lá para o próximo. Quanto mais nós fizermos, melhor para vocês. Nós temos aqui outra diferença de dois quadrados, o x ao quadrado e o 16, que é o 4 ao quadrado. Porque 4 elevado a 2, 4 ao quadrado dá 16, 4 vezes 4. Então, você vai abrir dois parênteses, o pontinho de multiplicação no meio, outro parênteses. Pode colocar menos e mais ou mais e menos. Gente, quem que vocês vão colocar aqui? Preencher os parênteses. Vocês vão achar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. Raiz quadrada de x ao quadrado é só cortar o 2 com o índice 2 da raiz. Sobra o x. Então, você vai colocar o x no início do primeiro parênteses e no início do segundo parênteses. Próximo. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, você vai colocar o 4 dentro do primeiro parênteses e dentro do segundo parênteses. Então, a diferença de dois quadrados sempre vai ser o produto da soma pela diferença. Ficou x mais 4 vezes x menos 4. Sempre assim. Diferença de dois quadrados. Próximo exemplo. 4x ao quadrado menos 25. Você vai abrir dois parênteses, colocar o pontinho de multiplicação no meio, colocar o sinal de mais e de menos. Vai achar a raiz quadrada do primeiro termo e do segundo termo. Gente, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. É só cortar aqui. Então, a raiz quadrada de 4x vai ficar 2x. Você vai colocar o 2x no início do primeiro parênteses e no início do segundo parênteses. 2x e 2x. Agora aqui, gente, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Então, você vai colocar o 5 dentro do primeiro parênteses e aqui no finalzinho do segundo. Então, ficou 2x mais 5 vezes 2x menos 5. A diferença de dois quadrados vai ser o produto da soma pela diferença. Próximo exemplo. X ao quadrado menos y ao quadrado. É diferença de dois quadrados. Como que você fatora? Coloca em forma de fatores, fatora. Abre dois parênteses. Coloca o sinal de menos ou de mais e o outro de menos. Se colocar menos aqui, coloca mais no outro. Ache a raiz quadrada dos dois termos. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, porque x vezes x dá x ao quadrado. É só cortar o 2 com o 2. Sobra x. Então, coloca o x no início do primeiro parênteses e no início do segundo. Agora aqui, raiz quadrada de y ao quadrado, você corta o 2 com o índice 2, sobra o y. Então, vai ficar y aqui e coloca o y aqui. Então, ficou x mais y vezes x menos y. Repetindo, a diferença de dois quadrados sempre vai ser o produto da soma pela diferença. Próximo exemplo. 9x ao quadrado menos 49y ao quadrado. Diferença de dois quadrados. Abra o parênteses, pontinho, abra o segundo parênteses. Um vai ser mais e o outro menos. Raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de x ao quadrado é só cortar o 2 com a raiz, sobra x. Então, raiz quadrada de 9, x ao quadrado é 3x. Você vai colocar o 3x dentro do primeiro parênteses e dentro do segundo parênteses.
Agora aqui, raiz quadrada de 49y ao quadrado. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. E raiz quadrada de y ao quadrado, você corta o 2 com a raiz, sobra y. Então sobrou 7y, que você vai colocar dentro do primeiro parênteses e dentro do segundo. Então ficou 3x mais 7y vezes 3x menos 7y. 3x mais 7y vezes 3x menos 7y. Produto da soma pela diferença. Penúltimo, 4x ao quadrado menos 100. Bom, gente, o 100 nós sabemos que é 10 elevado ao quadrado. Então, nós temos aqui diferença de 2 quadrados. Abram 2 parênteses com o pontinho de multiplicação no meio. Coloca um mais e um menos. Ou menos e mais, tanto faz a ordem. Acha a raiz quadrada dos dois termos. Raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Raiz quadrada de 4 é 2. De x ao quadrado, é só cortar, sobra x. Então, você vai colocar 2x no primeiro parênteses e 2x no segundo parênteses. Agora aqui, raiz quadrada de 100 não é 50. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, você vai colocar o 10 no primeiro parênteses e dentro do segundo parênteses. Muito bem, então, a diferença de 2 quadrados ficou o produto da soma pela diferença. 2x mais 10 vezes 2x menos 10, sempre assim. E o último, gente, diferença de 2 quadrados. Abra 2 parênteses, um mais e um menos. Raiz quadrada de x ao quadrado, você corta o 2 com o índice 2 da raiz, sobra x. Você vai colocar o x aqui e dentro do segundo parênteses. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Você coloca 1 aqui e o 1 aqui. Então, ficou diferença de 2 quadrados, ficou o produto da soma pela diferença. Pessoal, é isso. Então, nesse caso, nessa aula, nós vimos um dos produtos notáveis que chama diferença de 2 quadrados. Tá bom? Espero que tenha entendido e fique com Deus. Até uma próxima.